nós temos um tempo cronológico, certo? Início, meio e fim. Estou com 43 anos de idade. Muito bem. Nesses 43 anos de idade, eu criei uma estrutura temporal. Por quê? A temporalidade, ela é uma força da natureza, com uma quarta dimensão. Nós temos as dimensões, né, que dão essa perspectiva tridimensional, e nós temos o tempo como uma quarta dimensão. Supondo que a criação da vida que conhecemos foi pelo Big Bang, que é uma teoria, até que se refute, onde houve uma explosão e foram girando, criando corpos com elementos básicos a toda a vida humana que tem no planeta, nas estrelas e tal. Isso gerou essa perspectiva temporal. Vamos supor que o mundo primeiro, o mundo das ideias, o mundo espiritual já existisse antes dessa explosão do Big Bang. Então, dentro dessa, se é antes, então não sofre os efeitos dessa explosão. Alguns efeitos conhecidos: o tempo, perspectiva tridimensional, gravidade. Gravidade é muito importante. Por quê? Em alguns planetas, a gravidade é tão profunda, tão densa, mais alguns aspectos da translação e rotação, que se você entrar naquele planeta durante 2 horas e voltar, é como se fosse 20 anos para a gente que está na Terra. Sugiro ver o filme Interestelar, que fala muito sobre essa relação dos conceitos de física atual. Muito bem, e a gravidade, ela está a mercê dessa perspectiva, o tempo está a mercê dessa perspectiva da gravidade e da teoria da relatividade geral, tá? Proposta por Einstein. Sendo assim, se a gente tem uma vida, uma existência que não está dentro desses fatores e elementos conhecidos, então o tempo não se conta da mesma forma. Se não se conta da mesma forma, pode nem existir o tempo como a gente conhece. Se não existe o tempo que a gente conhece, então o meu filho, o Lucas, pode ter desencarnado na barriga da mãe dele, da Thaís, com meses. Com um mês, para mim, ele pode ter vivido 100 anos lá. Então, se vier a carta em um dia, pode ter sido 10 anos para ele lá. Logo, não foi um dia para receber a carta, foi um dia para mim. Para ele, foram 10 anos. É uma teoria que eu estou trazendo para a gente pensar sobre isso. Então, mas só pode escrever com 5 anos. Quem disse isso, cara? Que bobagem. Só pode escrever se não for com morte drástica. A morte é do corpo, meu amor. Tem gente que nem sente nada, não viu nada no acidente de moto e está bem do lado de lá. Então, há de se entender essa teoria que eu passei, porque isso muda completamente tudo. Inclusive algumas cartas psicografadas, que era uma criança e que vem com uma mentalidade super desenvolvida, como se fosse um adulto. Não pode ser, porque ele morreu criança. Tá, o corpo morreu criança. Mas o tempo que ele passou lá, só ele sabe, entendeu? Mas vovó era analfabeta. Tá, não é analfabeta, mas chegou lá, teve tempo suficiente ou para lembrar de outras vidas, ou para aprender a escrever lá, meu bem. Que ninguém fica analfabeto o resto da eternidade, tá? E assim vai, eu poderia dar um monte de exemplos. Todas as acusações feitas aos médicos, essas acusações, eu cheguei à seguinte conclusão. Toda acusação feita, se não tiver dinheiro, se não tiver interesse financeiro e o foco for consolar, qualquer acusação feita aos médiuns da atualidade é um preconceito, mesmo quando dentro da própria religião que acredita isso. Por quê? Todas as questões que eu falei agora podem ser discutidas, problematizadas, dadas soluções, tá? De uma maneira clara, se sair da lógica da religião para uma lógica de teoria maior, física, o que você imaginar.
bom? Então é isso aí. A carta pode vir com qualquer tema. Eu estou esmiuçando mais para a gente elaborar o nosso pensamento lógico. Sugiro estudar a filosofia de Fátima, tá? Desconstrói muita coisa que a gente aprendeu até agora.